noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos devem estar vendo aí que tem um profeta bravo ali já. Eu só arranjo figuras de profetas com cara de bravo. Esse é o Ageu. Ou uma representação dele ali meio bravo falando sobre o templo. E nós vamos dar sequência na exposição desse livro muito rico, que tem muito a falar aos nossos corações, nos nossos dias. E me coube tentar refletir com os irmãos capítulo 2 do livro de Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 6 até o 9. Quase no final do Antigo Testamento. Ageu é um dos últimos 3 livros do Antigo Testamento. Então, se você estiver em Mateus, é só você voltar, fica mais fácil. Ageu, capítulo 2, versículos 6 ao 9. Eu vou ler na minha tradução. E os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias, depois manter suas Bíblias abertas, para que a gente ore e que Deus fale aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença viva e real no nosso meio, obrigado pelo teu Espírito, que é a única forma de que de fato a tua palavra chega aos nossos corações, cumprindo os propósitos que o Senhor planejou para essa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê um coração sem incredulidade, um coração capaz de crer e de viver aquilo que o Senhor deseja que o teu povo viva para a tua honra e tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ageu, o título é Deus sacode o mundo para trazer paz e uma glória maior. Parece um pouco contraditório. Sempre que a gente pensa em sacudir, a gente pensa em bagunça, em destruição. E Deus faz um pouco disso. Aliás, Ele precisa fazer. O Gil falou de como o mundo está. O mundo não tem como melhorar se Deus não sacudir, meus irmãos. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. O contexto, como nós já vimos nas exposições anteriores, é de um povo que estava vivendo num desânimo espiritual, numa espécie de apatia espiritual e também buscando os próprios interesses. O povo havia passado 70 anos em cativeiro, no exílio, e Deus preparou que eles fossem voltando, mas ali, enquanto eles voltam, começa ali um movimento de reconstrução do templo, da muralha, mas com o tempo o povo desanima, começa cada um a cuidar dos seus próprios interesses, construir suas próprias casas, até porque em Babilônia eles já viviam mais ou menos construindo suas próprias casas, havia já um costume, eles estavam bem estabelecidos na Babilônia, eles voltam e eles estão pensando somente nos próprios interesses. Mas uma coisa que a gente precisa sempre lembrar quando a gente lê Israel se desviando dos propósitos de Deus para a nação, é que os propósitos de Deus para Israel envolvem toda a humanidade, na verdade. Lembra lá atrás como é que Israel começa? Com o chamado de um homem chamado Abrão. Deus muda o nome desse homem para Abraão, dizendo que ele vai ter uma descendência numerosa e que por meio dele, ou por meio da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, toda vez que Israel se desvia dos propósitos de Deus, ela, na verdade, está se desviando de um plano de Deus maior do que só para Israel, do plano de Deus para a humanidade. Afinal de contas, por meio de Israel viria e veio o Messias. Então, cada vez que Israel se desvia disso, cada vez que Israel se desinteressa dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, o que está acontecendo é Israel não está se importando com o destino do mundo. Israel não está se importando com a salvação e a redenção do mundo, que foi o único motivo para o qual Deus criou o povo de Israel. E às vezes a gente pensa que Israel
Deus escolheu pessoas muito especiais e aí criou aquele povo. Mas em várias passagens das Escrituras, Deus diz que ele escolheu Abraão porque ele quis. E ele formou aquele povo porque ele quis. Não tinha nada de bom naquele povo especial que fizesse Deus querer escolher aquele povo, mas Deus escolheu, separou, santificou e foi corrigindo esse povo para que o Messias pudesse nascer ali. Então, todo desvio de Israel é um desvio, na verdade, dos propósitos de Deus para o mundo inteiro. Além disso, nós vemos o contexto desses 3 últimos livros do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, é um contexto onde a coisa está finalizando, são os 3 últimos profetas, inclusive acredita-se que eles estão sepultados no mesmo lugar. Existe um lugar em Israel chamado Tumba dos Profetas, onde eles acreditam que Ageu, Zacarias e Malaquias estão lá. E aí é um lugar sagrado para eles, muita gente visita, mas se a gente for ler Ageu, Zacarias e Malaquias, a gente percebe que apesar do povo estar de volta na sua terra, apesar do povo ter ali o templo construído, a apatia espiritual, o distanciamento de Deus e uma sensação de que as coisas não estão plenas é constante. Todos esses 3 últimos livros, quando a gente lê, a gente percebe que faltava algo para aquele povo não se sentia completo, apesar de estar em casa, estar na sua terra, ter ali o culto restaurado, mas parecia que faltava algo, e de fato faltava. E aí, depois desse período de Malaquias, Ageu, Zacarias, Malaquias, o que acontece é um período de 400 anos onde não há profetas. Os teólogos chamam de período do silêncio, ou período interbíblico. Essa folha em branco que você tem entre Malaquias e Mateus, imagina que aí tem 400 anos onde não há nenhum profeta, até que surja João Batista. Então, esse é mais ou menos o contexto de por onde esse povo está andando, por onde esse povo, qual é a situação dessa nação que Deus havia escolhido para que viesse o Messias. E nós vimos também nas exposições anteriores que no capítulo 2, Deus havia, por meio de Ageu, por meio de Josué também, por meio de Zorobabel. Isso é muito importante, porque nós temos ali um sacerdote de nome Josué, que para quem não sabe é o mesmo nome de Jesus. Jesus e Josué é o mesmo nome. Nós temos ali um profeta e nós temos ali um governante da linhagem de Davi, Zorobabel. Então, esses 3 são usados por Deus. Muito obrigado, meu irmão. Esses 3, já estou precisando. Esses 3 são utilizados por Deus para trazer um avivamento ao povo, para tirar o povo dessa apatia espiritual, dessa vida que levava mais em consideração os próprios interesses, os próprios projetos, do que os interesses de Deus, os interesses que Deus tinha para Israel e para o mundo. Então, um sacerdote de nome Jesus, ou Josué, um profeta e um governante da linhagem de Davi. Nós vimos que após Deus falar com eles e eles falarem com o povo, o versículo 14 do capítulo 1 fala que o Senhor despertou o espírito deles, o espírito do povo também, e eles começaram a trabalhar na reconstrução do templo. Nós vimos também no início do capítulo 2, versículo 4, que Deus fala, sejam fortes, Zorobabel, Josué, vocês, todo o povo, sejam fortes, eu estou com vocês, meu espírito está com vocês, não tenham medo. E aí, conforme eles foram construindo, nós vimos que, tanto aqui em Ageu como em Esdras também, mostra que parece que a coisa não agradou. Parte da reconstrução, quando o povo olhou, pelo menos uma parte do povo olhou, aquela reconstrução, eles ficaram desanimados. Aquele templo parecia não ter a glória esperada, a glória do passado. Aquele templo parecia não suprir aquilo que espiritualmente eles achavam que viria a suprir. Então Deus ordena a reconstrução, eles reconstroem, e quando eles olham aquilo, não traz ao coração deles a plenitude que eles achavam que traria. E nós vamos tentar entender um pouco do porquê que isso acontece.
Então, a partir do versículo 6, nós vemos Deus entrando em cena mais uma vez. O tempo todo no livro de Ageu é o povo desanimado, Deus falando e animando seu povo. Aí o povo desanima de novo, Deus fala e anima seu povo novamente, faz promessas para o seu povo, fortalece o seu povo. E é assim até hoje. Nós estamos nessa constante inconstância. A gente desanima, Deus fala conosco, nós animamos, e aí às vezes nós desanimamos de novo. Deus usa pessoas para falar conosco novamente, usa a sua palavra, e Deus faz isso a partir do versículo 6. Deus entra em cena ali falando de um grande abalo. Deus promete sacudir o mundo e as nações. Isso é muito interessante, porque o tempo todo nós percebemos que Deus está falando com Israel, mas ele está sempre dando alguns spoilers, digamos assim, a linguagem da nossa época, de que ele tem um plano não só para Israel, mas para todo mundo, coisa que ele já havia falado desde lá com Abraão. Afinal de contas, a promessa de salvação foi dada para Adão e Eva, os pais de todas as nações, os pais de todos os seres humanos. Então Deus promete sacudir o mundo e as nações, Deus promete prover os recursos para o templo, já que um dos motivos pelos quais o povo ficou triste ao ver a reconstrução do templo é que o templo não parecia tão bonito, o templo não parecia tão vistoso. Quem lembra no Novo Testamento, quando os discípulos falam com Jesus sobre o templo, aparentemente dá a entender que o templo era muito bonito, porque Herodes havia terminado, enfeitado, e eles falam, vejam essas pedras, Jesus, que coisa maravilhosa. E Jesus fala, isso aí não vai ficar de pé. E Jesus faz uma analogia com o corpo dele, 3 dias depois ele ressuscitando, mas já profetizando que aquele templo não ficaria de pé, como de fato não está de pé hoje. Alguns acreditam que estará novamente, outros que não, mas atualmente não existe templo nenhum. E nós vemos em Esdras capítulo 6 que de fato essa promessa que Deus faz de mover na sua providência as nações, de prover recursos para o templo, ele vai dizer lá no versículo 7, né, e no 8, eu vou encher esse templo de glória, minha é a prata e meu é o ouro. Falando dos recursos, nós podemos ler lá em Esdras 6 que Deus faz com que o rei Dario libere os recursos para essa construção. Teve toda ali uma trama, e o rei Dario foi consultar os documentos do império, e ele chegou à conclusão, ele percebeu que de fato havia uma determinação do rei anterior de que todo o material necessário para a construção do templo fosse dado. E isso não estava acontecendo. Então o rei Dario, ele faz um novo decreto para garantir que todo o material necessário fosse dado ao povo de Israel para reconstruir esse templo. Essa era a política que o império teve naquela época. Não era uma política de impedir a religião, mas eles até auxiliavam. Claro, nós sabemos que tudo isso é Deus na sua sábia providência, e Deus sendo dono do ouro, da prata e das nações, o rei dos reis. Isso acontece. Mas quando nós vemos Deus movendo isso e garantindo que o templo possa ser terminado, talvez alguém poderia perguntar, então, problema resolvido, né? A tristeza que eles tinham, a falta de plenitude, agora que eles têm o templo, tudo tranquilo, fim da história, acaba esse livro de Ageu, não precisa de mais nada, está tudo resolvido, a glória que Deus prometeu já está ali, a paz que Deus promete ali no versículo 9 também já se instalou, os propósitos de Deus para Israel e para o mundo foram finalizados, e uma leitura atenta, nem precisa ser tão atenta assim, tanto do livro de Ageu, de Zacarias, de Malaquias, da sequência do Antigo Testamento até a entrada no Novo Testamento, a resposta não é o fim da história, não está tudo resolvido, a glória que Deus prometeu não havia se instalado ali, e muito menos a paz que ele prometeu ainda não havia sido cumprida totalmente. Então nós vemos que, por um lado, Deus faz uma promessa que começa a ser cumprida, mas, por outro, há aspectos nessa promessa que ainda não foram cumpridos. Há aspectos nessa promessa onde Deus está falando de coisas superiores, de coisas para um outro tempo. E essa é a grande questão no versículo 9, quando Deus fala que a glória desse novo templo, ou a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira. Essa promessa não envolve simplesmente
aquele templo, simplesmente aquele povo, aquele tempo também, a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa promessa de Deus, ela tem fases, ela tem partes. Ela tem uma parte que se cumpre naquele momento e ela tem partes que se cumprem depois. E isso é muito interessante, porque essa glória e essa paz vem através justamente dessa ação de Deus que ele fala no versículo 6 e 7, de sacudir o mundo, fazer tremer céu, terra, mar, terra seca, tremer as nações, trazer as coisas preciosas. Algumas traduções dão a entender não sobre coisas, mas as pessoas das nações. Então, alguns discutem se é coisas preciosas no sentido de material ou as pessoas vindo até aquele lugar. E o versículo 9 desse capítulo, então, é central, porque dentro dessa promessa que foi cumprida naquele momento, havia uma promessa maior e mais gloriosa, uma paz plena que ainda estava por vir. Uma paz que o povo de Israel ainda não estava experimentando, e quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente percebe, eles não estavam em paz, eles estavam sob jugo dos romanos, sob domínio. Nesses 400 anos ali entre Malaquias e Mateus, houveram muitas guerras, revoltas, os macabeus e várias outras questões, e o mundo estava em guerra, o mundo estava em polvorosa. E justamente quando Jesus nasce, é o que Paulo vai chamar de plenitude dos tempos, aí sim, de fato, é que essa promessa começa a ter o seu cumprimento final, o seu cumprimento maior, o seu cumprimento mais claro. Então, para que essa paz e essa glória fossem alcançadas, precisaria de um sacerdote, um profeta e um rei capaz de trazer isso, capaz de realizar isso. Coisa que Ageu, como profeta, não era capaz, coisa que Josué, como sumo sacerdote, não era capaz, e coisa que também Zorobabel, como um descendente de Davi, não era capaz. Então era necessário um outro sacerdote, maior, superior, um outro profeta, maior, superior, e um rei da linhagem de Davi, maior e superior, para trazer essa plenitude para os corações, não somente dos israelitas, mas de cada nação, e também para o nosso coração. E para manifestar a glória de Deus de uma forma plena, como um templo, uma construção humana, não é capaz de fazer. Então essa glória maior, essa paz por vir, nós podemos perceber que Deus faz isso o tempo todo ainda na nossa vida. Nós somos abençoados, nós somos cuidados, nós somos consolados. Deus trabalha na nossa vida coisas terrenas. Eu preciso de um emprego, a gente ora, Deus dá um emprego, a gente conta a bênção, né? Vamos ter vigília sexta-feira, vigília de gratidão. Muitas coisas vão ser contadas, espirituais, mas muitas coisas materiais, coisas que Deus fez na nossa vida. Mas todas as bênçãos que Deus dá, bênçãos terrenas, todas as promessas que Deus vai cumprindo, as promessas de cuidado, as promessas de consolo, elas apontam para as promessas maiores que Deus fez. E nós podemos perceber isso quando o autor, na verdade, antes de chegar nessa parte, no versículo 5, que não é meu trecho, mas eu preciso voltar nele, é bem interessante que Deus diz que o Espírito dele habita no meio daquele povo. Isso é muito interessante, porque para animar aquele povo que estava desanimado, que até tinha voltado a fazer o que Deus desejava, voltado a construir o templo, mas para animar o que Deus fala, o meu Espírito está com vocês. Eu estou aí no meio de vocês em espírito. E aí logo depois é que ele promete essa glória e essa paz maiores. E eu imagino que a palavra habita no meio de vocês, a expressão, na verdade, habita no meio de vocês. Não sei se os irmãos foram remetidos a essa expressão em outro lugar, mas assim que eu li, automaticamente eu fui remetido a João 1,14, quando não mais o Espírito somente, não que o Espírito não seja totalmente Deus e totalmente relevante para guiar o povo de Deus, mas no projeto de Deus, Deus tinha algo a mais, Deus tinha algo que o ser humano ainda não havia experimentado. João 1,14, um texto muito conhecido, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha aí, Deus vindo ficar com seu povo agora em carne.
agora com um rosto, agora com mãos, agora ele senta e come com o seu povo, agora ele fala ao ouvido físico, não somente ao ouvido do coração. Agora os olhos físicos, tanto quanto os olhos espirituais, podem ver esse Deus. Irmãos, dá para imaginar que coisa grandiosa. O povo de Deus, durante séculos, só pôde ver Deus espiritualmente, os olhos do coração, os olhos da fé. E aí, em certo momento, por causa dessa promessa de Deus, de uma glória maior, de uma paz maior, em certo momento o povo de Deus pode ver Deus e não ser consumido. Isso que é o mais interessante, porque não seria nada interessante a gente ver Deus e ser consumido, como podia acontecer antes de Jesus vir ao mundo. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso aqui é justamente a continuidade dessa promessa sendo cumprida, essa promessa sendo cumprida de uma forma superior, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Olha a glória aí que Deus prometeu. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então, nós vemos que em Jesus, essa promessa do versículo 9, ela encontra o seu cumprimento perfeito, o seu cumprimento superior, o seu cumprimento maior e mais pleno. Então, meu Espírito está com vocês, tenham coragem, não temam. E agora o Verbo se fez carne. A chamada é a mesma. Tenham coragem, não tema. Jesus está conosco. Então nós vemos que aquela plenitude, aquela paz que o povo estava esperando ter através dessa reconstrução do templo, afinal de contas, olha só, estamos obedecendo. Voltamos para a nossa terra, que é a terra que Deus prometeu para nós. Estamos agora livres dos inimigos. Agora temos o templo. Por que não estamos plenos? Por que não estamos na plenitude do que o povo de Deus é? Porque a plenitude do povo de Deus não é simplesmente Israel viver bem. Não é simplesmente Pibe Cubatão viver bem. Não é simplesmente Fernando viver bem e a família do Fernando ou a nossa família viver bem. A plenitude do que Deus tem para o povo dele é que a gente esteja bem, que a gente ame a ele, que a gente tenha paz no coração, mas que isso tenha uma repercussão na vida das outras pessoas. Israel não foi criada para si, Israel foi criada para Deus e para dar testemunho de Deus ao mundo. Eu e você e essa igreja e nossas famílias não existem para si mesmas, mas existem para testemunho de Deus no mundo. E é exatamente isso que Jesus vem fazer. Então, esse desejo que eles tinham dessa plenitude não podia ser encontrado no templo, em construções, não podia ser encontrado na lei de Moisés, não podia ser encontrado em nada que é passageiro. A promessa de Deus, ela começa com coisas passageiras, mas ela tem o seu centro, coisas eternas, o próprio Cristo. Então, tudo de bom que nós recebemos, terreno e material, aponta e deve apontar, e só faz sentido assim a gente se relacionar com o que é terreno e material, se isso apontar para algo eterno. Então, quando a gente lembra dessa questão de Deus abalar o mundo, essa expressão aparece novamente na Bíblia, ela vai aparecer lá em Hebreus. Exatamente, quase que uma citação direta de Ageu 2:6. O autor da carta aos Hebreus, ele vai aplicar essa promessa de uma forma incrível. Hebreus capítulo 12, o autor já havia falado de várias formas como Deus fez com que Jesus fosse superior a tudo. Como Jesus é superior aos anjos, como Jesus é superior aos profetas, como Jesus é superior à lei, como Jesus é superior a tudo que existe nesse mundo, aos sacrifícios, ao sumo sacerdote levítico. Ele vai explicando tudo isso. E quando chega em Hebreus 12, ele começa uma argumentação que usa essa promessa de Deus lá em Ageu. Hebreus capítulo 12, versículo 26 até o 28, diz assim: naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. E aí o autor começa a explicar. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, as coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça para a qual
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Então nós vemos que Deus mais uma vez abala o mundo. Então Jesus vem ao mundo, Jesus faz o mundo tremer, Jesus chega e ele é um divisor de águas, e a gente percebe isso no desespero de Herodes, por exemplo, ao saber que nasceu um novo rei. A gente percebe isso na urgência dos magos, seja lá quantos forem, se são 3 ou mais ou menos, mas nós percebemos que as nações começam a se agitar. E Jesus vem e essa profecia, essa promessa de Deus se cumpre mais uma vez, dessa vez de uma forma plena. E é interessante o versículo 27, diz que esse abalo, esse sacudir que Deus faz, tem um objetivo: remover as coisas abaladas. É como sacudir um tapete para tirar a poeira. Deus sacode para tirar o que não deve estar. Ainda que fossem coisas que deveriam estar antes, agora essas coisas não devem estar mais. E a leitura da carta aos Hebreus mostra que essas coisas abaladas que passam, para que permaneçam somente o que não pode ser abalado, são justamente as coisas que faziam parte do sistema religioso judaico, do sistema da lei, do sistema de sacrifícios, do sistema onde um sumo sacerdote ia oferecer sacrifícios pelo povo, mas ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele também era pecador. Então, o que o autor está dizendo é: tudo isso vai acabar. Já não existe mais isso de um pecador oferecer sacrifício por outro pecador, porque Jesus ofereceu sacrifício de uma vez por todas. Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que nos representa com o sacrifício de si mesmo. E aquele que, não tendo pecado, ainda assim conheceu todas as tentações para que se compadeça de nós. Então, todas as coisas, eu recomendo fortemente a leitura de Hebreus, ou pelo menos uma passada, para ter uma noção do que são essas coisas abaladas. Essas coisas que não permanecem porque Deus abalou o mundo, porque Deus enviou Jesus. E Jesus fez com que essas coisas ficassem caducas, digamos assim, ou essas coisas já não tenham mais a serventia que tinham, no sentido de trazer um relacionamento com Deus. Não que a gente não possa aprender e não deva aprender com o Antigo Testamento e com a própria lei, mas a serventia de todas essas coisas, Hebreus, Gálatas e várias passagens do Novo Testamento mostram, essas coisas não têm mais valor para nos salvar, valor para nos reconectar com Deus. Não há sacrifício que possa ser tão perfeito como o sacrifício de Jesus. E aí é muito interessante, porque isso quebra todo legalismo, isso quebra toda a autoconfiança em ter cumprido a lei, isso quebra toda confiança em ser bom. Eu sou bom, por isso eu estou com Deus. Na verdade, Deus fala aqui aos Hebreus, na verdade, tudo que uma pessoa possa querer se segurar, se ancorar, que não for a graça, isso vai ser removido. Então, se você se apega na lei, isso foi removido, não tem onde você se segurar. Se você se apega no seu cumprimento da lei, isso não é seguro. Se você se apega no seu cerimonialismo, se você se apega na sua tradição, se você se apega nas paredes, nas reformas, ou no que quer que seja físico e passageiro, isso Deus abalou, isso Deus continua abalando para que não permaneça e para que a gente se apegue, seja firme e ancorado somente naquilo que permanece, o próprio Jesus. A graça de Deus, por isso que ele diz, recebendo nós um reino inabalável, ou seja, um reino que não está baseado na lei de Moisés, não está baseado em performance, não está baseado em sumos sacerdotes, pecadores, não está baseado em sacrifício de animais, não está baseado em nenhum tipo de legalismo, nenhum tipo de mérito. Ele fala: vocês receberam, vocês não conquistaram, vocês receberam esse reino inabalável. Por isso, retenham a graça. Vocês receberam a graça. Nosso papel é simplesmente reter, segurar, ficar com a graça e não com qualquer outra coisa. Essa é a forma agradável de servir a Deus. Deus não vê a menor graça, Deus não acha legal, não acha bom, não acha bonito, não acha nada de bom em uma forma de servir a Ele baseada no mérito, baseada na lei, baseada num cumprimento onde eu barganho com Deus.
Simplesmente retenha a graça, isso é agradável a Deus. Isso é de fato reverência e temor. A gente às vezes tem uma noção contrária, reverência e temor é ser legalista. Não, na Bíblia, reverência e temor é reter a graça. Olha que revolução, olha que sacudida, olha Deus abalando os nossos corações e mentes. Reverência e temor, zelo, é reter a graça. Nada mais, nada menos do que isso. Viver nesse reino inabalável é ficar inabalável, ancorado na graça. Da graça nós não saímos. Da graça nós não vamos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Nós ficamos na graça, nós ficamos em Cristo, porque Deus já removeu tudo aquilo que podia trazer qualquer soberba, qualquer orgulho. Paulo entendeu muito bem isso. Quando ele fala que tudo aquilo que ele cumpriu, ele era bom nisso. Ele não está sendo hipócrita, ele era bom em cumprir a lei. Ele era um cara zeloso de fato. E ele fala, tudo isso para mim é lixo, para falar uma linguagem leve. E às vezes a gente fica guardando lixo, põe lixo no bolso. Já chegou em casa com um bolso cheio de lixo? Embalagem de chiclete, não sei o quê. Aí um chiclete você embrulha e põe no bolso, quando você chega desembrulhou e está grudado. Às vezes a gente faz isso. Se apega em lixo. Se apega no... E eu estou usando essa palavra porque Paulo usou, senão eu não me atreveria em usar essa palavra. Mas a gente se apega nessas coisas. A gente se apega no que é passageiro, no que pode cair, no que, se vier uma perseguição, a gente não tem mais. Meus irmãos, as cadeiras são bonitas, mas pode ser que a gente não tenha mais cadeira um dia. Esse templo é maravilhoso, esse prédio é maravilhoso, mas pode ser que a gente não tenha. Uma bomba estilhaça os vidros que nós acabamos de pagar, nem sei. Acho que não, né? Nem terminamos de colocar ali, cai uma bomba. Se aqui é um Afeganistão, um Iraque, uma Síria, você não tem garantia que amanhã tem o prédio que hoje você se reuniu. Há irmãos que não sabem o dia do próximo culto e onde é. Eles ainda vão combinar onde é que vai ser o próximo culto e não passa endereço. Roda a cidade inteira até se encontrar. Isso é o que não se abala. Isso é o que, quando Jesus veio, ele não retirou. Isso é o que permanece. A gente precisa então avaliar. Em que está ancorada a nossa fé? No que permanece ou no que passa? Nós precisamos o tempo todo examinar o nosso coração, para que a gente não tenha uma falsa segurança. Se a nossa segurança vem do fato de nós estarmos apegados ao que é passageiro, um dia nós vamos descobrir que estamos prestes a afundar. Um dia vem a tempestade, Jesus já falou, Jesus explicou, a tempestade dá contra aquela casa construída sobre areia e grande é a ruína dessa casa. Mas, por outro lado, se essa casa está firmada na rocha, que é os mandamentos de Cristo, não os mandamentos de Moisés, não os mandamentos de Elias, não por acaso na transfiguração, Jesus está ali transfigurado. Moisés e Elias estão simplesmente contemplando aquele que é o fim, o último de todas as coisas, aquele para o qual Deus fez convergir todas as coisas, aquele que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, algumas aplicações não tão aplicadas assim, mas espero que os irmãos com Deus possam mastigar, ruminar essas coisas. Deus abala o mundo e as nossas vidas para que a gente se desapegue do que é passageiro, para que a gente se apegue a Jesus, príncipe da paz, expressão máxima da glória de Deus. A promessa lá em Ageu é glória e paz. Isso só vem em Jesus. Então Deus sacode as nossas vidas às vezes, para que a gente possa aprender a se apegar somente em Jesus. Ele é tudo o que nós temos, apesar da gente achar que tem muita coisa. A gente acha que tem muita coisa, mas tudo que a gente tem é passageiro. Viemos ao mundo nus, sairemos nus, e isso não significa pobreza, porque nós temos Jesus e essa é a nossa maior riqueza. Então, Deus faz isso. Deus continua fazendo isso. Ele já fez de uma forma, primeiro, passageira lá atrás, em Israel, do tempo de Ageu. Depois ele faz de uma forma plena em Jesus. E depois agora ele continua fazendo isso, mas sempre apontando para o que ele fez em Cristo. Então, Deus vai sacudir nossas vidas muitas vezes. É bom a gente perceber. O que é isso? É terremoto? É vendaval? É tempestade? Se pergunte. Será que não é Deus querendo que algumas coisas saiam da minha vida? O próprio livro de Hebreus vai falar
de que nós devemos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Outra questão é a vida baseada na graça e centralizada em Jesus e não nas nossas realizações passageiras, que indica que de fato somos reverentes e tementes a Deus. Quer saber se você é uma pessoa temente a Deus, zelosa de Deus, zelosa, serve ao Senhor? Uma expressão que nós usamos muitas vezes sem refletir. O que é servir ao Senhor, afinal de contas? Servir ao Senhor com alegria, apresentáveis a eles com cânticos. Será que é só isso? Servir ao Senhor com alegria é estar centralizado na graça, ter Jesus como centro. É Jesus que é o centro. Não é minha esposa, não é meu marido, não são meus filhos, não é minha igreja, não é meu ministério, não é meu trabalho, não é meu dinheiro, não é meu carro, não é minha sexualidade, não é meu estômago. Jesus deve ser o centro. É Jesus. Isso é que indica que de fato nós estamos vivendo uma vida reverente e temente a Deus. E se não estivermos, Jesus é gracioso o suficiente, Ele está ao alcance de um clamor. Clame a Ele, Ele vem ser o centro da sua vida. Jesus ser o centro da sua vida não depende de você correr atrás. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Jesus está ao alcance de um clamor. Nós vimos o Bartimeu clamando, Jesus, filho de Davi, sacerdote perfeito que nos representa, rei da linhagem de Davi, profeta perfeito, melhor que Moisés, como o próprio Moisés falou. A gente chama, a gente clama e ele vem para o centro da nossa vida. A plenitude que sacia o nosso coração, assim como os israelitas construíram, obedeceram, mas quando olharam aquilo não saciou o coração deles, essa plenitude só pode vir através de Jesus. Como é que os israelitas poderiam ter recebido essa saciedade da alma? Se eles entendessem o que Deus está fazendo aqui, na verdade é parte de um plano maior. Nós fazemos parte da bênção que Deus vai dar ao mundo inteiro. Lembram da história de Ruth, Noemi? Começa com tragédia e finaliza com aquela senhora sendo a avó, sendo a antepassada de Davi e tataravó de Jesus. O livro de Ruth termina muito bem. Claro, Noemi talvez não sabia tudo o que Davi seria e muito menos o que Jesus seria. Mas o livro descreve para que a gente perceba. Tem coisas na nossa vida que a gente não sabe, mas faz parte de um plano eterno, maior de Deus para revelar Jesus ao mundo. Então essa plenitude que o nosso coração necessita, a gente só vai ter se a gente entender. Eu faço parte de um plano maior, que é Jesus ser revelado ao mundo, que é toda a terra está cheia da glória de Deus. E aí, quando nós percebemos que a nossa vida não é só sobre nós, a nossa família não é só sobre a nossa família, a nossa igreja não é só sobre Rua Pedro de Toledo, não sei o número, não é só sobre isso, é sobre o mundo inteiro, é sobre a glória de Deus se espalhando, é sobre um dia as nações estarem diante de Deus, o adorando, e todo joelho se dobrará. Alguns não vão se render a isso, mas todo joelho se dobrará, inclusive os nossos. Às vezes a gente ouve todo joelho se dobrará, a gente se imagina em pé lá, né? Os ímpios ajoelhados e a gente em pé. O nosso joelho também vai se dobrar. Espero que seja por bem e com grande alegria no coração, porque senão a gente não está contado entre os amados de Jesus. Então, nem mesmo as coisas boas que Deus dá podem saciar nosso coração. Aquele templo que Deus permitiu que eles reconstruíssem, não podia fazer isso. A volta para a terra prometida, a amada Jerusalém, que eles tanto cantaram, eles em alguns salmos chegavam a falar, como é que eu posso cantar se não estou em Jerusalém, não estou nas margens dos rios que eu gosto, eu estou nos rios da Babilônia, eu não gosto disso. Nem mesmo Jerusalém pode saciar o coração de nenhum de nós. Apenas a nova Jerusalém, a habitação do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa habitação futura. Tudo que Deus faz em nós, através de nós e no nosso meio tem propósitos maiores do que nós. Deus está revelando sua glória ao mundo na pessoa de Cristo. E aí, como é que nós vamos participar disso?
Como é que nós vamos participar desse movimento de Deus revelando de si mesmo ao mundo? Um mundo que não tem como conhecer a Deus se ele não se revelar. E um mundo que tem, caminhando no seu meio, um povo que é de Deus, que conheceu a Deus porque ele se revelou e que pode ajudar a revelar a Deus. Então nós participamos disso com o nosso viver. Como é que nós vivemos? A nossa vida revela Jesus ou a nossa vida revela Moisés, Sansão, os que nós chamamos heróis da fé, como se Jesus fosse um entre muitos. Jesus não é um entre muitos. Jesus é o único, digno de receber toda a honra, glória, adoração. Então, com o nosso viver, nós precisamos demonstrar isso. De alguma forma, tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, a forma como nós planejamos, a forma como nós sonhamos, a forma como nós nos relacionamos, namoramos, casamos, criamos nossos filhos, trabalhamos, tudo isso precisa ser uma participação, um desempenhar desse papel de revelar Jesus ao mundo. Qualquer personagem bíblico aprovado por Deus está fazendo isso. O que José está fazendo? Está sendo um trabalhador honesto e só zeloso no trabalho? Não, José está falando e mostrando com a sua própria vida a redenção. Alguém que é tratado injustamente e que a sua vida serve para a salvação de outros. Ele está mostrando Jesus. O que Abraão está fazendo quando é pedido seu filho, o que Moisés está fazendo, o que cada personagem está fazendo, mostrando Jesus. Não são somente lições morais e moralistas, mas apontam para Jesus. E a segunda coisa, a segunda forma de participar disso é com a nossa pregação. A ideia de que prega o evangelho, se necessário use palavras, essa ideia não encontra base na Bíblia. Porque a Bíblia mostra um viver e ela mostra um falar. A Bíblia, ela é palavra de Deus. Palavras são faladas. Palavras são transmitidas. Você não tem como mostrar com o seu viver se eu te falar, mostra aí com a sua vida, com o seu corpo, Ageu 2,6. Não existe. Não existe, não tem como mostrar. João 3,16 simplesmente se movendo. Você precisa falar. Deus amou o mundo. Arrependa-se. A pregação, junto com o viver, é a forma como nós participamos desse movimento de Deus se revelar ao mundo, de Deus mostrar sua glória ao mundo e de trazer paz aos corações. Então, para finalizar, um chamado. Que a gente aprenda a viver apegado a Cristo. Ele é o nosso sacerdote, o nosso profeta, o nosso rei. Ele é capaz de dar paz plena e de manifestar a glória de Deus como nenhuma outra coisa nesse mundo. Uma igreja bem organizada não revela a glória de Deus tanto quanto a face de Jesus. A gente ser bem afinado quando canta não revela a glória de Deus tanto quanto a face de Jesus. A gente pregar bem, a gente entender o original do grego, do hebraico, não revela a glória de Deus tanto quanto a face de Jesus. A gente ser bem organizado, a gente ter muitas pessoas presentes, é muito bom ver a igreja cheia, mas não é isso que revela a glória de Jesus. Quem revela a glória de Deus é o próprio Jesus. Então que a gente aprenda a viver contente e seguro, porque Deus vai abalar novamente céus, terra e nossas vidas, várias vezes ainda. Mas existe um abalo que vai acontecer de uma vez por todas. É o abalo do fim de todas as coisas. Nós lemos, Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, e principalmente Apocalipse fala sobre isso. Vai haver um momento onde Deus vai abalar céus e terra novamente. E não é coincidência, mas depois que Deus fazer isso novamente, nós vamos passar novamente de um estado onde nós temos o Espírito de Deus em nosso meio e nós vamos ter o próprio Jesus em corpo no nosso meio. Olha só, o povo viveu com o Espírito de Deus, veio Jesus em corpo. Depois Jesus foi aos céus, vivemos com o Espírito de Deus novamente e novamente teremos Jesus em corpo de uma vez por todas e nunca mais Jesus nos será tirado. Nunca mais estaremos longe da face física de Jesus. Mas para isso Deus vai abalar a gente, Deus vai abalar nossa igreja, nossa cidade, esse mundo, nossas convicções, nossos apegos ao que é passageiro, Deus vai abalar. E isso vai ser bom.
Isso deve nos levar a contentamento e a gente pode se sentir seguro, porque quando Deus abala, é para tirar aquilo que não permanece. A palavra de Deus permanece e os filhos de Deus permanecerão também. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque tua palavra é verdadeira, é eterna e nada do que o Senhor disse e prometeu vai ficar sem cumprimento. Obrigado, Pai, porque em Cristo nós vemos a plenitude do que é conhecer ao Senhor. Cristo um dia falou que quem o visse, veria o Pai. Nós precisamos de um Pai. Nós precisamos de alguém que fale ao nosso coração, nos entendendo, sabendo o que vai no nosso coração, as nossas lutas, os nossos pecados, os nossos anseios. E é em Cristo que nós encontramos quem pode ministrar o nosso coração de uma forma plena. Muito obrigado por isso. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nessa noite, tudo aquilo que há em nós, coisas passageiras e que nós possamos estar apegados, confiando em coisas, em obras nossas, em coisas que nós mesmos construímos, projetamos. Tira isso de nós, Pai, por favor. Não permita que nós olhemos para o Senhor com desconfiança, como se o Senhor não fosse confiável, como se as coisas desse mundo fossem mais confiáveis que o Senhor, como se o dinheiro fosse nos dar mais segurança, como se a saúde fosse nos dar mais segurança, como se simplesmente estar rodeado de pessoas fosse nos dar mais segurança. Cada uma dessas coisas tem o seu papel, mas é em Cristo que nós estamos seguros. É nas mãos do nosso Supremo Pastor que nós não seremos jamais arrebatados nem tirados. Em nome de Jesus, eu te peço que essas verdades, Pai, façam com que o nosso coração centralize a Cristo, santifique a Cristo em nosso coração. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes caminhamos tão distraídos, sem perceber que Tua presença é real no nosso meio, em nossa comunidade, em nossas famílias. Nos perdoa por isso, Pai. Pai, manifesta Tua glória em nosso meio. Seja com coisas que nos abençoam de forma passageira, mas principalmente, Pai, com discernimento do que é eterno, com discernimento e uma dedicação àquilo que não passa, Pai, por favor. Não permita que sejamos um povo que corre atrás do vento, um povo que se ancora e constrói casas sobre areia, porque tudo isso vai cair. Não permita que sejamos cidadãos de Babilônia, porque Babilônia vai cair. Mas que nós lembremos que somos cidadãos do céu. Nós somos peregrinos, estrangeiros nesse mundo. Pai, nos ajuda a nos despir de tudo aquilo que é roupa daqui, que é roupa natural. Nós queremos aquilo que é sobrenatural, dado pelo Senhor. Vestes limpas. Nos santifica, Pai, no meio de um mundo tão mau, de uma geração perversa, que inventa novos males a cada dia. Não permita, Pai, que nós andemos nesse mesmo ritmo, nessa mesma direção, mas nos faz voltar para a Tua palavra, voltar a ouvir o que Teu Espírito diz à igreja. Pai, que quem tem ouvidos ouça, quem não tem possa vir a ter ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Nos cura da cegueira espiritual, nos cura, Pai, de não ouvir a Tua voz. Quebra o nosso orgulho que não aceita ouvir o que o Senhor diz, quando o Senhor diz através da igreja, quando o Senhor diz através de outros servos Teus. Não permita que seja assim, Pai, em nome de Jesus. E que nós nos sintamos seguros em ter Jesus como centro da nossa vida. Que nós não sintamos, Pai, como é o desejo de Satanás, que nossa vida é menor porque somos totalmente de Cristo. Nós não estamos perdendo nada ao entregar tudo a Cristo. Nós estamos ganhando tudo aquilo que jamais poderíamos conquistar com nossas forças. Quebra, Pai, as ilusões. Em nome de Jesus eu te peço nessa noite. Qualquer ilusão que estiver no meu coração, no coração dos meus irmãos, de que as construções passageiras desse mundo podem trazer segurança, respeito,
plenitude para o coração, Pai. Eu te peço, quebra essas ilusões, Pai. Para a tua honra, para a tua glória, para o bem nosso, meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a nos ajudar uns aos outros, aconselhando uns aos outros. Nos ajuda, Pai, a com sobriedade, com brandura, corrigir uns aos outros e aceitarmos correção. Nos ajuda, Pai, a cada um olhar para o fato de que temos um rei que está sentado num alto e sublime trono, que os anjos já adoram, que os mártires já adoram, que os nossos irmãos que partiram antes de nós já adoram, que nós devemos estar adorando aqui, Pai. Nós confessamos que a presença do pecado ainda nos atrapalha muito, mas nós confiamos, Pai. Um dia o Senhor mais uma vez e de uma vez por todas vai sacudir nosso coração, nos livrar do pecado, nos livrar desse corpo corrompido e nos dar corpo novo, glorificado. Nós estaremos contigo para sempre. Até lá, Pai, em nome de Jesus, renova o senso de propósito do teu povo, da tua igreja, de cada um de nós. Não permita que corramos atrás do vento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.